18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Fala, galera, muito boa noite. Boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7, seguindo a programação da Mix. Vamos agora pro 18 horas comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanham aqui a nossa programação no 18 horas da Rádio Mix Manaus, e também a gente está acompanhado do Fernando Araújo, que está aqui na operação do nossa mesa de som, comandando aqui essa nave espacial, né, Karime? Exatamente. E não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais, e a sua participação aqui com a gente é sempre muito importante. No WhatsApp, Kennedson. É o 994887592. Você também pode seguir a gente através das redes sociais no @18horasnews. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais e pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Segue a gente também nas redes sociais no @18horasnews. 18 horas. Trânsito. A gente começa falando com o André Meirelles a respeito da volta para casa. André, antes de você falar a respeito do trânsito, teve greve hoje de tarde dos ônibus e eles estavam reivindicando um reajuste no Vale Transporte. A greve foi rapidinha, né? Inclusive, o sindicato que representa a categoria não sabia dessa paralisação. É isso, André? Atualiza pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime, Kennedson, aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Então, a paralisação dos rodoviários em Manaus foi suspensa aí na tarde dessa terça-feira, depois de um acordo entre os funcionários e as empresas de ônibus. Quem confirmou isso para mim agora em ligação foi o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira. Segundo ele, o pagamento do Vale Alimentação já foi feito. Então, com isso, através desse acordo que já teve, com um pagamento na conta de todos os motoristas, cobradores, os rodoviários, então não tem mais greve, a greve já acabou e também não vai ter mais aí greve pelos próximos meses, né? Já que já está tudo ok, tudo pago, tudo em conta, vai ser um Natal aí, como ele falou, vai ser um Natal feliz para quem participa aí da categoria. A gente está aqui nesse momento ao vivo no Terminal 1, também a gente conferiu as paradas de ônibus aqui nas proximidades. O trânsito que estava complicado ali no momento da greve, né, já normalizou aqui pela Avenida Constantino Neres. A gente está falando das proximidades do Terminal 1. Agora, um trânsito concorrido, um trânsito complicado vai ficar para a Avenida Constantino Neres, no sentido centro-bairro, volta para casa, mas isso já passando ali nas proximidades do Milênio, ali pelo local, o trânsito está travado por lá. Daqui a pouco a gente traz mais informações, porque agora, como eu falei, a gente está aqui ao ar livre, começou a chover, Karime, Kennedson. Eita, o trânsito vai piorar a partir de agora. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Vamos aos destaques do dia. Tribunal de Contas do Amazonas suspende contratos da Secretaria de Educação do Estado por irregularidades. Justiça Federal suspende projetos anunciados pelo governador Wilson Lima na COP30 por falta de consulta, às comunidades atingidas. Justiça condena professor e diretor por estupro de vulnerável no interior do Amazonas. Ministro Alexandre de Moraes conclui inquérito e determina que Jair Bolsonaro cumpra a pena na sede da Polícia Federal em Brasília. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, a partir de agora para você sintonizado aqui em 100,7 no programa 18 horas de hoje, dia 25 de novembro, terça-feira, e o ano é 2025. 18 horas. Política. E a gente já abre o programa falando de política. Kenneth, o Supremo Tribunal Federal declarou o fim do processo contra o ex-presidente Bolsonaro sobre os atos de janeiro de 2023. O relator Alexandre de Moraes, ele decretou, inclusive, o cumprimento imediato da pena de Bolsonaro. Ele e mais tantos foram condenados hoje, não é isso? Exatamente, Karime. Hoje foi esse processo de encerramento do processo do núcleo 1 da tentativa de golpe e determinou o trânsito e julgado que aquele último processo é quando já não se tem mais possibilidade de você conseguir reverter aquela decisão. Ou seja, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, as condenações se tornaram definitivas e todas essas penas elas começam a ser executadas de imediato, não apenas para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É o momento, Karime, que entra para a história do nosso país. Pela primeira vez, um ex-presidente generais de 4 estrelas, nesse conjunto todo, né? Um almirante e figuras do primeiro escalão
escalão do governo, eles têm essas penas confirmadas ao mesmo tempo pelo mesmo tipo de julgamento, ou seja, é um caso realmente que chama muita atenção. O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, ele segue preso ainda na Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília. Inclusive, tem circulado aqui algumas informações, Karime, a respeito sobre o posicionamento de Bolsonaro dentro da penitenciária e a preocupação, né, por parte de vários apoiadores, até dele mesmo, a respeito sobre a alimentação que ele vai receber na sede da Polícia Federal. Então, já começam a ser pulverizadas informações de que Bolsonaro estaria se sentindo inseguro dentro da Superintendência da Polícia Federal ao ingerir qualquer tipo de alimentação, com medo de estar alimentação envenenada, segundo o que tem sido divulgado agora pela imprensa e muitas páginas nas redes sociais. E aí a gente tem agora as informações a respeito dos demais que vão também cumprir essa pena. Antes de a gente chegar nesses demais, amanhã vai haver uma audiência de custódia, amanhã quarta-feira, e aí é um processo que não vai alterar, é um ato que em condições normais seria mais uma questão burocrática, só que nesse caso tem ganhado, além de uma burocracia, tem ganhado também essa repercussão política, porque a gente não está falando da prisão de apenas poucas pessoas, a gente está falando de pessoas ligadas à alta cúpula do poder, ex-presidente, ministro do governo. Exato. Então, de fato, vai mexer bastante com esse cenário político e institucional aqui no nosso país. E o clima nos bastidores tem sido de muita incerteza, não há mais discussão sobre recurso no Supremo Tribunal Federal, então o debate agora é onde, como e em que regime a pena será cumprida. Isso daí acaba sendo muito conflitante para algumas pessoas, porque acreditavam que pudessem reverter até mesmo essa situação a respeito sobre a prisão de Bolsonaro, que acreditavam que eles poderiam recorrer e poderiam, através de um laudo técnico, fazer com que ele tivesse essa prisão concedida, né? Converter a prisão preventiva em uma prisão domiciliar, como já vinha acontecendo nos períodos anteriores. E a questão é que os demais, eles já tiveram os seus destinos traçados. Hoje foi quando o ministro Alexandre de Moraes, não apenas ele, né? A gente fala do ministro Alexandre de Moraes porque ele é o relator do caso. No entanto, todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal concordaram, tiveram um entendimento favorável a essa decisão, que foi de comum acordo, e todo o Supremo Tribunal Federal, essa primeira turma, decidiu por esse resultado. Vamos seguir agora para os demais réus que agora já estão presos e vão permanecer presos pelos crimes praticados. A gente tem o almirante Almir Garnier, condenado a 24 anos. Ele vai permanecer preso na estação rádio da Marinha. Os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, eles seguem, na realidade já seguiram, né, para o Comando Militar do Planalto. O Braga Neto, condenado a 26 anos, ele permanece na 1ª Divisão do Exército no Rio de Janeiro. E o recado foi direto ao Supremo Tribunal Federal a respeito de que não há exceções para altos cargos militares. Essa é uma mensagem que permanece muito, que impacta muitos quartéis, impacta muitos militares nesse momento que observam isso tudo acontecendo nesses últimos períodos, e até mesmo sobre essa linha de comando e a relação histórica entre as Forças Armadas e também a política. Agora tirando o âmbito militar de jogo, agora a gente vai falar sobre o âmbito civil. A gente tem o Anderson Torres, ele que vai cumprir a pena no 19º Batalhão da Papuda, ou seja, já vai ser direcionado para Papuda. O Alexandre Ramagem, ele que foi condenado a 16 anos de prisão, foi declarado foragido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está, por enquanto, nos Estados Unidos, mas já tem um mandado expedido contra ele. Inclusive, a família dele recentemente também foi embora para os Estados Unidos e vai permanecer por lá também. Foi alegado, inclusive, pela própria família e pelo próprio Ramagem nas redes sociais, que a família estaria passando por uma perseguição política. E essa situação agora abre uma frente diplomática que ainda vai gerar, com certeza, muitas repercussões entre o Brasil e também os Estados Unidos, principalmente se houver um pedido formal de cooperação.
mas a reação imediata veio nesse âmbito da política. É claro que viria desse âmbito da política, e a gente sabe que o Amazonas, nós temos muitos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente aqueles ligados ao Partido Liberal, que estão aqui no estado do Amazonas e que com certeza ano que vem também estarão nessas disputas eleitorais. A gente tem aqui um detalhe a respeito sobre o delegado Pérez, ele que é deputado estadual daqui do estado do Amazonas. Ele disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é inacreditável e de que o ministro fez um julgamento relâmpago para condenar Bolsonaro. Segundo ele, o caso tramitou numa velocidade nunca vista no STF. O deputado federal capitão Alberto Neto, inclusive, conversou com a imprensa hoje sobre a situação do Bolsonaro. Ele esteve com Bolsonaro ao longo desses últimos períodos e declarou que essa decisão do Supremo, ela é uma injustiça e que também o próprio ministro Alexandre de Moraes estaria fazendo uma perseguição implacável contra Bolsonaro e contra a família Bolsonaro. Lembrando que ele do estado, ele também fez questão de lembrar do estado de saúde do ex-presidente, que mesmo nessas condições que foram citadas pelo presidente e por vários apoiadores, ainda assim essa busca ainda estava sendo implacável. A empresária Maria do Carmo, Karime, ainda há pouco, a gente consultou até às 5 horas da tarde, consultei as redes sociais da professora Maria do Carmo, no entanto, ainda não havia nenhuma publicação, nenhuma menção a respeito sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e é claro que esse silêncio também, ele acaba sendo visto pelo eleitorado, porque o eleitorado que gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba que fica pressionando ali aqueles apoiadores para saber se eles vão se posicionar, se eles vão demonstrar aquela insatisfação, apoio pelo que está acontecendo ou não. E agora a gente percebeu que houve esse silêncio. Ela que é candidata ao governo do estado do Amazonas em 2026 e é o nome escolhido pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente conversou com a primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, de fato, é algo que chama muita atenção nesses bastidores políticos aqui do estado do Amazonas. Ainda falando de bastidor político, o presidente do PL, Alfredo Nascimento, ele divulgou um vídeo afirmando que a decisão também é uma injustiça. Ele disse que criaram uma narrativa para poder tirar o Bolsonaro do processo eleitoral. Além disso, o presidente do PL também, ele chegou a relatar que esse fato, essa prisão de Bolsonaro, nesse momento específico, no cenário político em que nós estamos vivendo, basicamente, segundo Alfredo Nascimento, é uma cortina de fumaça para poder esconder discussões sobre advogados ligados ao Banco Master. Você lembra que governadores do Brasil inteiro fizeram aqueles investimentos no Banco Master, que é um banco que já está falido, e esse dinheiro simplesmente sumiu, desapareceu? Então foi isso que Alfredo Nascimento lembrou, e também fez questão de lembrar que um dos advogados do Banco Master é inclusive a esposa do ministro Alexandre de Moraes. E é uma fala muito forte que acaba deixando esse clima político um pouco mais acirrado e um pouco mais quente, com certeza, e mostra que o debate aqui no estado do Amazonas vai ganhar essa temperatura nessas próximas semanas, e com certeza já tem até pessoas falando em manifestação. No meio desse cenário, o que chama muita atenção é que o PL Nacional, a gente está falando sobre isso, ele registrou somente em um dia, gente, mais de 20 mil filiações em apenas 24 horas, ou seja, é um número bastante expressivo, é um número recorde, é o maior salto da história do partido, e a sigla tem chamado esse movimento como uma indignação silenciosa do povo. Mas nos bastidores a leitura é muito direta a respeito sobre que a prisão de Bolsonaro não enfraquece o bolsonarismo, esse pensamento mais conservador, muito pelo contrário, acaba reacendendo a base e organiza a direita para 2026. Não é muito bem o que a gente tem visto ao longo desses últimos dias, né? Porque tá acontecendo inclusive aquelas divisões de várias pessoas querendo assumir o protagonismo, e isso é que tá em risco nessa pulverização, né, da direita. Exatamente. O fato é que no fim de todo esse processo, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão, 27 anos e 3 meses, não é isso? E a pena mais pesada foi para ele mesmo, porque, segundo o julgamento, ele foi o mentor de todo o esquema do golpe, né, dos atos golpistas. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, o grupo formou uma organização criminosa que atuou entre 2021 e 2023 para tentar romper a ordem democrática e tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023, depois do resultado das eleições essas que foram, sim, auditadas e conferidas e válidas, as eleições
eleições em que ele perdeu em 2022 para o atual presidente Lula. Então, a pena mais pesada ficou para ele, porque ele foi indicado exatamente como mentor de toda essa trama golpista. É isso, Kenneth. Exatamente, Karime. É claro que a gente vai continuar seguindo, acompanhando cada etapa desse processo, porque a prisão de Bolsonaro, isso daí tem um valor político muito forte. E não é apenas um direcionamento a respeito do que vai acontecer para esse momento. A gente está falando de uma população inteira que alguns já têm falado sobre manifestações, têm falado sobre paralisação nacional. Bom, então é claro que vai haver algumas coisas, né? Eu acho que não. Acho que se tivesse, como um dos filhos dele chegou a falar, o Brasil vai pegar fogo, o Brasil vai parar se meu pai for preso. O pai dele foi preso domiciliar, foi preso agora esse fim de semana e nada aconteceu. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora em Manaus, 6h16. 18 horas. E nós vamos falar agora, gente, sobre mais um capítulo daquela novela ambiental promovida pelo governo do estado do Amazonas. Wilson Lima, ele anunciou na vitrine da COP30 um projeto milionário de crédito de carbono, pretendendo movimentar quase 600 milhões de reais, mas esqueceu apenas o básico, gente, ouvir quem mora nas comunidades que seriam diretamente afetadas, Karine. Detalhe, né? Só esqueceu isso, gente. Uma prática da gestão Wilson Lima lançar propostas sem um projeto, sem um estudo prévio, sem um projeto básico. Como é que pode lançar um projeto verde sem consultar quem vive na floresta? Pois é, e a terra nem é dele, é da União. E aí fica a pergunta, o que não quer calar? O governo atropelou direitos das populações tradicionais para fazer marketing internacional. Sim, porque foi na COP30. Ele assinou os documentos com pompa e circunstância em imprensa internacional. Quem explica melhor pra gente essa história, até de vergonha, repórter Odiné Araújo. Odiné, então, essa lambança do governo do Amazonas pesou para ele, né? A Justiça Federal teve que entrar nessa história, né? O que a Justiça decidiu, afinal? Conta pra gente. Boa noite. Bom, a Justiça decidiu parar tudo. A juíza Marília Gurgel, da 9ª Vara Federal, suspendeu os 21 projetos de crédito de carbono anunciados pelo governo do Amazonas, porque simplesmente ninguém consultou as comunidades que vivem nas áreas atingidas. Simples assim, faltou ouvir quem mais importa. A decisão atinge, inclusive, o contrato que o governo Wilson Lima assinou com pompa e circunstância durante a COP30 em Belém, prometendo movimentar quase 600 milhões de reais em 30 anos. Só que, segundo o Ministério Público Federal, que foi quem entrou na justiça contra o anúncio do governo na COP30, as comunidades tradicionais e até povos indígenas nunca foram consultados de forma adequada e lideranças ainda denunciaram perseguição durante o processo. A juíza foi clara: há risco de empresas entrarem nas comunidades para iniciar atividades do chamado RED+, sem consentimento livre, prévio e informado, como manda a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é um direito básico ignorado pelo governo do Amazonas. Por isso, a Justiça proibiu a entrada de agentes públicos e empresas nesses territórios e colocou multa diária de R$10 mil em caso de desobediência. A FUNAI também entrou no processo e mostrou que várias áreas escolhidas pelo Estado se sobrepõem a terras indígenas ou são habitadas por famílias que se identificam como tal. Mesmo assim, o governo insiste que fez tudo certo e que o Parque Estadual Sucunduri, por exemplo, o primeiro da lista, não teria moradores. Segundo o advogado Jacó Zig, que representa a Associação dos Produtores Rurais do Sul do Amazonas, enquanto o Estado tenta vender ao mundo a imagem de defensor do clima, não consegue sequer demonstrar o mínimo, que é respeito às pessoas que cuidam da floresta há gerações. E os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias prioridades. Então, não foi feito isso. Está dizendo no edital que os atores vão mapear atividades sustentáveis e criar propostas voltadas. Quem sabe do problema é quem está lá. A SEMA declara que lá não existe povos originários, nem indígena, nem comunidade
antiga lá na localidade. Só que quem tem que dizer de povos originários, indígenas, não é a SEMA. Ela não tem competência para isso. E o resultado? Projetos suspensos, desgaste público e a lembrança de que sustentabilidade não combina com pressa e muito menos com atropelo, né? O governo do estado, até o fechamento da reportagem, não havia se pronunciado sobre a decisão da justiça. Volto com vocês. E a gente segue aguardando, né, os microfones abertos para o governo do estado do Amazonas dar essa satisfação para o público. Nós conversamos com o procurador da República do Amazonas, o Fernando Suave, e ele ressaltou que essas unidades que o governo Wilson Lima quis colocar no jogo aí não são do estado do Amazonas e sim da União. Vamos ouvir o que ele disse. O MPF, depois de ouvir as lideranças e comunitários, né, das unidades de conservação estaduais no Amazonas, uma boa parte delas, né, e também de ser provocado pelo próprio movimento indígena no Amazonas, da APIAM, buscou diálogo com o governo do estado, né, com a Secretaria do Meio Ambiente, para tentar resolver os problemas em relação ao edital de 2023, que anunciava já projetos de crédito de carbono nessas unidades. O que acontece? As unidades de conservação não são do governo do estado, né? Não é propriedade posse exclusiva do governo do estado. Elas são criadas, né? E são de posse desses povos ribeirinhos indígenas que lá estão, ou que lá utilizam. Às vezes eles moram numa unidade, mas usam outra e por aí vai, né? Toda a política pública nesse sentido é para a proteção daquele território, da floresta, mas principalmente daqueles povos que ali habitam, né? Então não tem nenhum sentido ter qualquer tipo de projeto lá em cima sem um diálogo e sem a construção conjunta com esses povos. Então esse é o primeiro esclarecimento. Como a MPF verificou que não tinha esse diálogo do governo do estado com eles, a gente buscou esse diálogo, né, diretamente com a Secretaria de Meio Ambiente, né, com o governo do estado, mas não adiantou, né? O governo não topou fazer a consulta e tudo mais. Então a MPF recomendou ao governo do estado no ano passado que fizesse essa consulta, que suspendesse toda essa questão desses projetos. Também não adiantou, né? E aí na sequência o MPF entrou com uma ação judicial na Justiça Federal no fim do ano passado, pedindo que suspendesse todos esses projetos, né, de crédito de carbono nas unidades de conservação estaduais, justamente porque não estava ouvindo esses povos, né? Estava atropelando os seus direitos. 18 horas. E a justiça condenou um diretor por estupro, diretor e professor, tá? Estupro de vulnerável contra alunas de uma escola municipal na cidade de Pauini, no interior do estado do Amazonas. As penas, Karime, juntas somam 50 anos de prisão por estupro de vulnerável contra 12 alunas menores de 14 anos. O André Meirelles, ele explica pra gente mais detalhes sobre esse caso. Boa noite, André. É isso, foi uma sentença pesada que marcou a educação de Pauini, aqui no interior do Amazonas. Boa noite para todos. Olha, professor e diretor de uma escola municipal ali do município foram condenados. E como vocês já falaram, as penas que somadas chegam a 50 anos de prisão, né? Isso tudo aconteceu depois de uma investigação do Ministério Público do Amazonas. O professor recebeu 26 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Já o diretor, apontado como omisso diante das denúncias das alunas, foi condenado a 23 anos e 4 meses. Segundo o MP, os casos aconteceram entre 2022 e 2024 dentro da própria escola. O professor se aproveitava da posição de autoridade enquanto diretor, que tinha o dever de proteger as estudantes, não tomou qualquer providência, mesmo depois dos relatos das vítimas. Os depoimentos foram colhidos por meio de escuta especializada e que foi fundamental ali na decisão judicial. A justiça destacou que o diretor atuava como garantidor da segurança das alunas e que, por permitir a omissão, os crimes continuavam. Então vale ressaltar aqui que quem sabe de um crime e não denuncia acaba sendo aí conivente e pode ser responsabilizado. Ambos foram condenados pelo artigo 217-A do Código Penal em continuidade delitiva, com agravante por exercício de autoridade sobre as vítimas. Volto com vocês. 18 horas.
Gente, imagina gastar mais de 20 milhões de reais só para serviço de jardinagem nas escolas. Pois esses contratos feitos pela Secretaria Estadual de Educação com as empresas RGK Serviços de Engenharia e BC Sobrinho ME foram denunciados e suspensos pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Kenedson Paes trouxe essas denúncias de irregularidades. Na época eram contratos suspeitos, isso no dia 1º de setembro desse ano. Então, Kenneth, os contratos são para conservação de áreas verdes nas escolas estaduais. E agora, o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário Costa Filho, concedeu medida liminar a pedido da deputada estadual Mayra Garcia e suspendeu esses contratos, que agora sim irregulares, não é isso? Exatamente, Karime. Essa é uma situação que acaba sendo até assustadora, porque enquanto a gente falava sobre isso naquele período, Karime, eu lembro que uma escola, ela tinha acabado sendo passada por um processo de intervenção devido à condição precária daquela unidade escolar. Então, ou seja, os alunos tiveram que sair daquela escola porque o teto estava desabando. Colégio Dom Pedro e também lá no bairro Cidade Nova, onde a situação também estava precária. Na verdade, no bairro Nova Cidade. Estavam machucando os alunos. Você trouxe essa história pra também gente, teve outra situação naquele mesmo período, que foi de um garoto que ele acabou tendo o dedo decepado, isso num ambiente escolar, que era na quadra de uma escola aqui no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. Ou seja, naquele período havia diversas necessidades que a escola pública do estado do Amazonas, aqui na nossa capital, a gente nem tá falando do interior do estado do Amazonas, a gente tá falando da capital. E naquele período tinha escolas que precisavam de outros investimentos que não eram esses de jardinagem. Jardinagem, com certeza, fica muito bonito, fica muito bem harmonioso, só que havia necessidades essenciais para que a aula fosse executada normalmente, né? Prioridades, não é, Kenedson? Não que a gente, claro, vai deixar a escola virar um matagal, claro que não. Acontece que existem prioridades e outras suspeitas esses contratos muito caros para isso. E o que chamou muito a atenção foi exatamente esse valor expressivo, né, gente? 20 milhões de reais para poder pagar esse serviço de jardinagem, de fato, chamou a atenção. E não chamou apenas a atenção da gente aqui do 18 Horas que denunciou, mas também chamou a atenção do conselheiro substituto Mário Costa Filho do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ele que entendeu, ele atendeu esse pedido da deputada estadual Mayra Garcia e determinou a suspensão imediata de todos os atos relacionados ao contrato 34 e 35 de 2024 da SEDUC, a Secretaria de Educação e Desporto Escolar. Esses contratos firmados ali com a empresa, como você mencionou, Karime, RGK Serviços de Engenharia e BC Sobrinho ME. Ou seja, gente, o TCE, que é o Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador, ele analisou todo esse processo e ele entendeu que a forma como o governo ele acabou estruturando esse pregão eletrônico, ele disse que foi agrupado diversos serviços como jardinagem, poda, jardins, gramados, detritos e manutenção completa, teria restringido a competitividade, ou seja, eles montaram num bloco só um contrato único, onde apenas uma empresa deveria fazer todos esses serviços, e o TCE entendeu que na realidade esse contrato ele poderia ter sido feito de forma completamente diferente, tirando cada item desse processo e aí separando cada um desses itens para que tivesse uma concorrência legal, uma concorrência leal entre os demais fornecedores, as demais empresas que poderiam fornecer esse serviço aqui no estado do Amazonas. O que, segundo o TCE, esse pacotão ele impediu que empresas especializadas apenas na parte do serviço acabassem não conseguindo participar desse processo, não conseguindo concorrer a esse processo que reduziu essa possibilidade de disputa. O Conselho entendeu que os serviços eles eram perfeitamente divisíveis. Além disso, o TCE ele mandou suspender qualquer tipo de pagamento para esse momento, proibiu novos ativos, bloqueou apostilamentos, que é exatamente esse processo de juntar vários outros serviços no mesmo contrato. E aí, além disso, ele determinou que a SEDUC, as empresas e também as autoridades envolvidas se manifestem em até 15 dias, ou seja, é o prazo
para eles poderem passar um relatório para definir o porquê que eles aderiram, porquê que eles decidiram fazer esse blocão. Basicamente um projeto jabuti que você envolve vários outros serviços. E aqui tem uma questão muito grande, assim, porque no meio desse processo a gente tem a decisão que coloca a pressão direta sobre a secretária Arlete Mendonça, que ela vai ter que explicar a estratégia de contratação e também o que levou a essa restrição de competitividade. Politicamente, a gente fala sobre a deputada Mayra, ela que conseguiu trazer essa denúncia à tona e aí teve o seu pedido reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. É claro que acaba ganhando um pouco dessa projeção aqui no nosso estado do Amazonas. Mas o fato é, Karime, que gastar mais de 20 milhões de reais em serviços de jardinagem nas escolas acaba chamando muita atenção e agora essa suspensão ela dá esse peso mais institucional a esses alertas e também abre nesses novos ciclos de investigação. Se já foi verificado isso, com certeza o TCE vai estar mais aprofundado nessas pesquisas, Karime, para identificar outras possíveis irregularidades. É o que a gente espera. Muito obrigada, Kennedson Paes. Agora em Manaus, 6h30. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Ministério Público recomenda que a plataforma Shopee retire os anúncios de comércio ilegal de mercúrio líquido. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E vamos saber como é que está a volta para casa. André Meirelles, conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedson, aos ouvintes. Olha, chuva agora na Cosme Ferreira tá deixando o trânsito amarrado, principalmente perto da Feira do Coroado, no sentido bairro Centro. O motorista tá ali na paciência. E na Avenida Constantino Neri também não escapa, congestionamento e chuva juntos. Aí fica aquele combo que todo mundo conhece de trânsito lento. A Djalma Batista, o trânsito nosso de cada dia, só que piorando, né? Com essa chuva aí tá mais difícil ainda conseguir trafegar pelo local. E na Boulevard, lentidão para quem tenta acessar também a Humberto Calderaro. Vila Grande, trânsito tá se arrastando aí. Agora a gente tá passando ao vivo aqui pela Avenida Humberto Calderaro com o carro 8 horas e já próximo ali o semáforo, bem próximo aqui do Manauara, a gente já consegue observar o reflexo desse trânsito carregado, pesado e lento por aqui. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Kennedson e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira abafada e com acúmulo de nuvens no céu que trouxeram pancadas de chuvas rápidas agora ao longo da tarde. A previsão para a noite é de céu ainda nublado e com possibilidade de chuvas passageiras e isoladas. Não devem durar a noite toda, mas são aquelas chuvinhas que vão deixar o trânsito bem congestionado, como o André Meirelles já adiantou pra gente. E vamos falar agora sobre o clima de amanhã, 26 de novembro, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, na quarta, o sol aparece, mas ele não vem sozinho. O céu vai ficar parcialmente nublado e com pancadas de chuvas rápidas durante o período da manhã e à tarde. À noite, o tempo muda. O céu fica mais aberto e temos baixa ou nenhuma chance de chuva para a noite dessa quarta-feira. A temperatura na quarta varia entre mínima de 26 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 98%. 18 horas. Agora escuta essa, gente. Imagina você poder comprar mercúrio líquido pela internet na Shopee, gente. Olha só, nós estamos falando de um metal bastante pesado, extremamente tóxico à saúde. Aqui no Amazonas é muito usado, inclusive no garimpo ilegal, para poder separar o ouro de outros sedimentos. Mas a prática acaba contaminando os nossos lençóis freáticos, contamina os peixes e acaba resultando em sérios problemas, né, Karime, de saúde. A gente já viu esse caso acontecendo aqui no Amazonas. Assim acontecer e parece surreal, né, Kenneth? Essa facilidade de comprar mercúrio líquido na internet. E exatamente por isso o Ministério Público recomendou que a plataforma de e-commerce Shopee retire os anúncios de comércio ilegal de mercúrio líquido. É muito surreal essa história. O repórter André Meirelles explica mais pra gente sobre o assunto. Boa noite, André.
Muito boa noite. Foi uma decisão do Ministério Público Federal que deu, como vocês já falaram, 30 dias para a Shopee retirar do ar os anúncios ilegais de mercúrio líquido, que vem sendo vendido livremente na plataforma, mesmo sendo um produto proibido aqui no Brasil. Segundo o Ministério Público Federal, a prática viola os próprios termos de serviço da empresa e a política de produtos bloqueados. A recomendação faz parte do projeto Rede Sem Mercúrio, que foi criado em 2024 e que tenta cortar uma das principais fontes de abastecimento do garimpo clandestino, a compra do produto em lojas digitais. O MPF quer que a Shopee remova todos os anúncios ligados à palavra-chave associadas ao mercúrio. Se a plataforma não cumprir, pode responder judicialmente. Inclusive, o autor da recomendação destaca que, se a empresa insistir em manter a venda, vai ter que exigir documentos e controle rigoroso antes de qualquer anúncio ir ao ar. Especialistas alertam que o mercúrio está ligado ali diretamente ao garimpo ilegal e é responsável por jogar grandes quantidades do metal pesado nos rios e na atmosfera da Amazônia. Inclusive, pesquisas recentes mostraram contaminação em 56% de mulheres e crianças, Yanomami, em Maturacá. Outro estudo revelou que peixes de 6 estados da Amazônia têm mercúrio 21% acima do limite tolerado. Então, altamente tóxico, o mercúrio traz riscos para crianças e gestantes. Ele permanece por muito tempo ali no meio ambiente, aí contamina rios, solos e se acumula na cadeia alimentar, principalmente nos peixes que fazem parte da dieta diária de muitas comunidades, como explica pra gente a socioambientalista Muriel Saragolsi. Todos aqueles que vão se alimentar com esses peixes, em especial os seres humanos, vão acumular esse mercúrio também. Então ele é um mal que fica por muito tempo. Ele não é uma coisa que desaparece. A Saragolsi diz ainda que o metal pesado ele traz grandes consequências para a saúde. Ele é o que a gente chama de neurotóxico. Ele ataca os nervos das pessoas, ele pode causar cegueira, ele causa outros problemas no cérebro e ele também é mutagênico. Isso quer dizer que os descendentes das pessoas que estão sendo contaminadas com mercúrio vão ter problemas de malformação. Então a lei é clara: compra e venda de mercúrio líquido pela internet é ilegal. O produto é controlado por órgãos como o IBAMA e Anvisa e qualquer comércio fora das regras pode gerar punição. Volto com vocês. 18 horas. E agora mudando de assunto, gente, porque a Polícia Federal realizou hoje a operação policial para combater a organização criminosa que estaria promovendo a criminalização ilegal de ouro obtido de forma ilícita. Policiais cumprem mandados de busca e apreensão aqui no Amazonas, além dos estados do Pará, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também do Pará. Os nomes dos investigados não foram divulgados pela Polícia Federal e, de acordo com a investigação, o grupo criminoso se especializou na aquisição, transporte e a comercialização clandestina e ilegal de ouro obtido de forma ilícita. E isso com a consequente lavagem de dinheiro com investimentos em veículos, bens, móveis e imóveis. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje vamos falar sobre a eleição do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, que acontece nesta sexta-feira, agora dia 28. Vamos conversar com o integrante da Chapa 2, a doutora Tadeuma Cláudia. Muito boa noite, seja bem-vinda aos estúdios da Mix, tudo bem? Tudo bem, Karine. Muito obrigada pelo convite. E a gente está aqui para colaborar, falar um pouco com os seus... com seus todos, ouvintes, ótimo, né? Com todos que ótimo. estão acompanhando, né? Vamos lá, essa eleição acontece de 2 em 2 anos, certo? Então explica pra gente a importância do conselho, de ter esse conselho pro estado, pra sociedade. Um conselho regional, né, e aí a gente ampliando para todas as profissões, ele é uma autarquia, né, federal que prima pela fiscalização da classe, das categorias, e ele é o órgão regulador dessas categorias.
determinando a questão da lei de ética, da conduta, de como cada profissão ela precisa se colocar perante a sociedade, perante, no caso, estamos falando de saúde dos pacientes, né? Trata também da fiscalização, das condições de trabalho desses profissionais, tanto no serviço público quanto nas empresas privadas, consultórios, né? Enfim, indústria. Aqui em Manaus, porque tem muitas indústrias, tem algumas indústrias que têm consultório odontológico, né? Então, o Conselho Regional ele também faz esse tipo de fiscalização. Né? Agora, a Chapa 1 está concorrendo ao 4º mandato consecutivo. Então, a Chapa 2, a gente pode dizer que chega com essa proposta de renovação. Conta pra gente. Sim, na verdade, fizeram essa pergunta pra gente essa semana e foi interessante pensar nisso. Quando todos, né, são colegas que já se conhecem um pouco, mas alguns já tinham participado de outros pleitos, mas o convite para integrar a chapa foi muito pensando nessa questão da renovação. Todo processo, ele precisa ser democrático, ele precisa ser salutar, e renovação é salutar. A gente tem observado, conversa com os colegas, assim, vamos mudar. Não é questão das pessoas em si, é porque uma instituição ela precisa de um fôlego, ela precisa de novas ideias, ela precisa de novas propostas, precisa de um novo momento. E a nossa intenção, enquanto concorrentes, é dar um novo fôlego para o nosso conselho, né? Fazer com que os nossos colegas se sintam realmente representados para essa nova direção, uma nova gestão. Certo. Agora, já como o Kenneth falou, esse conselho está há 4 mandatos consecutivos. Tem algum limite ou ele pode se reeleger eternamente? Como é que funciona? Isso é uma questão bem interessante. Por exemplo, para o Conselho Federal de Odontologia existe um termo, um protocolo, na verdade é um protocolo, determinação, né? Que eles podem ter até 3 mandatos. Para os conselhos regionais não existe uma limitação, ou seja, caso eles consigam, quem estiver, né, na direção, na gestão, caso eles consigam se reeleger, eles vão ficar de eterno, né? Então, é uma coisa assim que a gente fica pensando, poxa, é difícil a gente pensar que alguém que está ali o tempo todo vai fazer coisas diferentes, a não ser que exista um planejamento assim a muito longo prazo, mas isso é muito difícil. Então, uma das propostas que a gente tem dentro para esse pleito, caso a gente ganhe, é justamente trabalhar essa questão da limitação para essa reeleição, para manutenção nessa direção. Porque a ideia também é que a gente possa dar espaço para os novos colegas, para essa galera jovem que está vindo aí, né, que não tem essa experiência de saber o que é um conselho regional, do que é assim, você defender a sua categoria, primar pela valorização do profissional. Tá? Agora, na sua opinião, quais que são esses pontos mais sensíveis que o Conselho pretende trabalhar? Quais são os pontos que você considera que sejam mais essenciais para esse momento? Eu já falei um pouco sobre essa questão da renovação, porque é essencial ter novas ideias, mas uma das propostas também que a gente vem trazendo nessa nova conformação, quando a gente estava pensando o que a gente quer trazer para os profissionais, a gente quer investir muito no profissional do interior, porque são muito poucos lembrados, né? E é um desafio atuar no interior do estado do Amazonas. Sim, né? Ainda mais com essa extensão territorial que a gente tem, é uma logística para você chegar. E isso, e só para vocês terem uma ideia, essa logística, essa extensão territorial gigantesca, isso foi um nó crítico para a gente nesse momento desse pleito eleitoral, de toda essa condução. Porque imagina você chegar até, por exemplo, Tabatinga, Atalaia do Norte, Guajará-Mirim, por exemplo, que você precisa, para chegar em Guajará-Mirim, o Boca do Acre, você precisa ir para o Acre primeiro para poder acessar esses municípios, né? Porque se você for via terrestre é impossível, mas se você for via fluvial, você demora mais de uma semana, mais de 15 dias para chegar nessas localidades, né? Nesses municípios. Então, veja, inicialmente nós tínhamos previsto, né? Nossa eleição ia ser dia 3 de outubro,
passado, e ia ser online. E estava tudo certo. Ia chegar em todos os cantos do estado, e eu falei, beleza, todo mundo vai participar, porque é um processo democrático, você paga a sua anuidade, você quer exercer seu voto. E aí houve, infelizmente, denúncias contra o Conselho Federal de Odontologia, e assim, muitas decisões judiciais. Uma dessas decisões suspendeu o processo eleitoral, no dia 2 de outubro, um dia antes da eleição, com denúncia de desvio de mais de 40 milhões de reais. Uau. Do Conselho? Do Conselho Federal. Do Conselho Federal. Conselho Federal. E assim, isso acabou inviabilizando, porque era o Conselho Federal que contratava a empresa que ia coordenar as eleições online. Certo. Né? E o que aconteceu no meio dessa confusão toda? Com ela suspensa, também houve denúncias de que essa empresa que estava coordenando estava com suspeição até da eleição anterior a essa. E aí depois fomos descobrindo, porque a gente estava acompanhando, a gente precisa, né, fiscalizar e tal, de alguma forma, a gente descobriu que essa mesma empresa, chamada Eleja Online, já tinha recebido R$1.200.000 antecipados de uma eleição que não aconteceu. E aí eu falei, gente, mas como assim, né? E assim, sem licitação, e houve denúncias também de venda de gabarito, né? Ou seja, quem estava concorrendo aos pleitos, pelo andar da carruagem, pela maneira como tudo foi conduzido, suspeitava-se de que praticamente todos já estavam com suas eleições garantidas, né? Então, existe uma parte desse processo que está correndo em segredo de justiça. Então, todos nós, assim, as chapas no Brasil inteiro não têm acesso, mas o que se pode, analisar a partir do que foi escrito, dos documentos, das decisões que ficaram expostas, que não estavam sob segredo de justiça, são essas inferências que eu estou falando, né? Quer dizer, então, é muito difícil a gente... Isso afetou tudo. Afetou o Conselho Regional do Amazonas, né? E do Brasil inteiro, porque acontece ao mesmo tempo, é simultâneo. Esse processo dos conselhos estaduais também, né? Isso, Karime, é simultâneo. Então, efetivamente, se fosse online, o que ia acontecer? Você ia entrar no site e você ia escolher a bandeira do seu município, do seu estado, clicar lá e você ia ser direcionado para um link, para uma página, onde você ia fazer escolher lá as chapas que você ia concorrer, beleza. E estava tudo certo. E você poderia fazer isso até se estivesse fora do país. Ok. Né? Você colocava lá o seu... E infelizmente isso não aconteceu. E a partir disso houve decisões, né? Decidiram que ia ser presencial. Certo. E nessa história de ser presencial, o que afetou, no caso, o estado do Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, Minas, que tem mais de 800 municípios, essa logística, essa dinâmica. Como que o colega que está lá no interior, que não tem acesso, vai conseguir vir para votar? E assim, não existia tempo hábil para colocar mesas eleitorais em cada um desses municípios. Certo, como é que vai ser então? Infelizmente nós vamos ter eleições presenciais agora no dia 28 de novembro, como você falou no início, mas de alguma forma ficou inviabilizado para muitos municípios, para muitos profissionais que moram no interior votarem. O que aconteceu no início foi que eles foram orientados, uma vez que nesse monte de decisão judicial que aconteceu, houve o direcionamento para uma votação presencial. Eles foram orientados a votar por correspondência, que é uma coisa praticamente arcaica hoje em dia, não é? E aí, entre votar presencialmente, orientar os profissionais a votarem por correspondência, e o que a gente tem hoje, houve uma nova decisão que suspendia a eleição. E aí, o que aconteceu? Os municípios, os colegas do interior falaram assim, opa, mas se suspendeu, por que eu vou mandar minha correspondência? Né? Então, de alguma forma, houve todo um procedimento que os CROs, de uma maneira geral, foram com liminares, com decisões, faz assim, faz assado, decide por presencial, decide por online, e criou-se assim uma espécie de confusão jurídica.
e confundiu muitos profissionais no Brasil inteiro. Certo, mas agora, sexta-feira, dia 28, como é que vai acontecer aqui no estado do Amazonas? É presencial e quem não tiver condição de vir aqui para Manaus não vota. Quem não tiver condição de vir para Manaus não vota. E aí, o que a gente orienta, aproveitando o espaço desses colegas que estão no interior, estão nos ouvindo, que eles possam enviar a sua justificativa via correio para que eles não sofram multa. Né? Ainda pode sofrer multas. Caso, então eles precisam enviar pelos correios, não o voto, mas a justificativa. A justificativa, né? E assim, foram coisas assim muito, e cada coisa que aconteceu, houve uma decisão judicial, provavelmente vai chegar, vão ter votos que vão chegar, porque foram muito cedo que enviaram. Certo. Provavelmente vão ter votos que não vão chegar na sede, né? Porque tem todo um procedimento. Sim. E aqueles colegas que de alguma forma enviaram, que eles consigam ficar tranquilos, porque quando chegar, vai servir pelo menos para justificar. Tá, né? Certo. Eles não vão precisar pagar justificar nem pagar nenhuma multa. Espero que ocorra tudo da melhor forma possível para o Conselho Regional aqui de Odontologia, né? Um serviço importantíssimo para a população. Muitíssimo obrigada pela sua presença, esclarecendo essa situação, conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. A gente agradece a oportunidade e a gente só lembra para os colegas que é importante participar, é importante a gente fazer parte de um processo decisório. Então, aqueles colegas que têm vontade de participar de seus conselhos, de sindicatos, das suas entidades representativas, façam isso, porque é importante a união das profissões, dos profissionais. É esse movimento unido, junto, que faz parte da democracia. E a gente tem a nossa chapa, ela trouxe esse movimento, a gente percebeu que os colegas ficaram muito animados com esse novo movimento, né, Karime? Então, participem, né? Participem. Quem está em Manaus, votem. A gente precisa exercer esse nosso direito e a gente precisa também renovar. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Conversamos com a doutora Tadeuma Cláudia, integrante da Chapa 2, que vai concorrer agora na eleição no Conselho Regional de Odontologia do Estado do Amazonas. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos. Gente, escuta uma coisa legal que a gente gosta de falar aqui no 18 horas sobre a regularização de imóveis. Você já conseguiu regularizar o seu? Se ainda não, sabe bem que esse documento é o sonho de muita gente. Mas para quem mora lá no bairro Santa Luzia, o dia de hoje foi o dia de sonho realizado. Gente, 400 famílias finalmente receberam o título definitivo da casa onde moram. Muitas pessoas moram há anos naquela casa e agora tem a certeza que é dela. Sei lá, o documento na mão. Kennedson Paes participou desse processo e traz pra gente ao vivo os detalhes. Dia de festa, né, Kennedson? Com certeza, Karime Leão, foi um dia de festa para os moradores do bairro Santa Luzia. Agora foram 400 famílias. Gente, a gente tá falando de famílias que vivem ainda nessa região por mais de 100 anos. Ou seja, eu até falei com um dos moradores no local, a gente vai conversar daqui a pouco, a gente vai ouvir daqui a pouco essa fala dele. Ele disse que era um sonho, Karime, dos avós, passou para os pais dele e chegou na vez dele. Na vez dele, ele estava conseguindo realizar, olha só que coisa transformadora. Ele estava conseguindo realizar um sonho de uma geração que mora ali no bairro, que morou e que ainda mora no bairro Santa Luzia. Hoje ele já é um senhor e com certeza já tem filhos e também tem netos que moram ainda nesse mesmo local. Então, de fato, é uma grande entrega que foi realizada na manhã desta terça-feira. Aconteceu lá na quadra da Reino Unido da Liberdade, lá aqui nessa área da Zona Sul de Manaus, e marca esse marco do avanço, Karime, marca esse avanço na parte de regularização fundiária desta área da Zona Sul de Manaus. O Santa Luzia é um dos bairros mais antigos dessa região e agora tem essa segurança jurídica, a estabilidade e também o direito real pela propriedade. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Manaus, Davi Almeida.
são 12 mil registros. Estamos construindo agora 4.700 apartamentos de moradia, conjuntos habitacionais. Eu já entrego no próximo mês 3 conjuntos habitacionais. Nós já iniciamos as obras do bairro planejado lá na Zona Norte, que são mais 3.600 lotes urbanizados. Isso sim é fazer justiça social, é direito à terra, é direito à moradia, e assim a gente diminui o déficit habitacional da cidade de Manaus. Agora tem uma questão, Karime. A gente já noticiou, inclusive, aqui no 18 Horas, que no bairro Morro da Liberdade, o prefeito também já tinha entregado alguns títulos definitivos, registros de imóveis, e algumas pessoas permanecem ainda não acreditando que isso é possível. E o prefeito fez questão de destacar hoje que muitos moradores do bairro Santa Luzia, eles não receberam o documento por não ter entregue a documentação, gente, apenas isso. E ele pediu até o apoio da comunidade para poder fiscalizar, para poder ajudar a cobrar os moradores daquela região os mais de 900 títulos que o bairro tem direito, ou seja, ainda tem muita gente que tem direito, só precisa entregar essa documentação para poder ter acesso ao registro de imóveis, e é algo que não é fácil, não é baratinho para fazer, geralmente nos cartórios, e é uma facilitação muito grande. A gente vai ouvir agora o secretário municipal de habitação, Jesus Alves, ele que fala pra gente sobre esses desafios aqui na cidade de Manaus, principalmente onde existem diversas regiões da nossa cidade, diversos bairros da nossa cidade, e que muitas áreas ainda precisam ser contempladas, ou seja, o desafio ainda é grande. Vamos ouvir Jesus Alves. Não se trata apenas da titulação dessas áreas. Existem necessidade de algumas obras de infraestrutura, em especial para os moradores de área de risco. São cerca de 1.600, 52 mil habitações precisam ou da remoção ou de intervenções de infraestrutura. Além disso, outro serviço de infraestrutura, que é o caso de pavimentação, que é necessário. A gente precisa aumentar a oferta de moradias. E essa oferta se dá através do programa Minha Casa Minha Vida, através do programa do Bairro Planejado. Essa é uma necessidade iminente em Manaus. Nós temos avançado, sabemos da urgência. Agora, a gente está falando sobre esse avanço na parte de regularização fundiária. A gente tem um número histórico, gente. São 12 mil registros em toda a cidade de Manaus, e segundo a Secretaria Municipal, depois de anos sem uma estrutura própria, a regularização fundiária hoje ela é uma realidade aqui na nossa cidade de Manaus, e é considerada o maior programa de titulação do norte do Brasil, gente. E as metas, elas ainda seguem ambiciosas. A meta é entregar 6 mil títulos para o bairro Cidade de Deus, na área da Zona Norte de Manaus. A entrega também de 4.700 apartamentos populares que ainda estão em construção e mais de 3.600 lotes urbanizados. A previsão é chegar a 40 mil registros até 2028. A gente vai ouvir agora, lembra que eu falei da moradora? A gente tem a dona Sebastiana de Souza Lima, ela que estava há anos lá no bairro, e agora ela tem o direito de falar que a casa é dela. Vamos ouvir. Que sensacional. Felicidade, né? Felicidade. Alegria. Fazia muito tempo que a senhora esperava? Muito tempo. Eu moro lá desde 66, agora foi que eu recebi. Agora a senhora pode dizer que sua casa é sua. É minha, agora é minha. O terreno meu, a minha casa minha, né? Tudo meu, graças a Deus. E agora, pra gente encerrar por aqui esse assunto, a gente vai ouvir o seu Gilberto Justus, ele que conseguiu, na vez dele, Karime, realizar esse sonho de gerações. Vamos ouvi-lo. Muito feliz, olha. Meus pais faleceram e estou realizando o sonho. Muito obrigado. Fazia muito tempo que eles esperavam? Fazia a vida toda, de avós, pais, agora eu, filho, né? E recebendo agora, muito feliz. Nossa, é ele que você falou, que é uns que ele está realizando um sonho que foi dos avós, não é? Exatamente, Karime. Então a gente falou com o seu Gilberto, ele que contou pra gente como se sentiu feliz diante dessa novidade, Karime, que com certeza vai mudar a vida de toda a família, e outras famílias ainda precisam ter esse processo, né, de entregar a documentação para poder ter acesso a esse documento que é gratuito. Não perde essa oportunidade, gente.
18 horas. Esporte. Vamos falar agora de esporte, Karime. Correndo. O coração tá batendo forte, Kennedy. Meu Deus do céu, coração de todos nós aqui, né, gente? Para quem acompanha a gente do 18 horas, sabe que a gente, não vou nem falar, mas a maioria é flamenguista. Não dá nem pra negar, a grande maioria. E hoje é esse grande dia, gente, o grande jogo que pode definir o título do Brasileirão. Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam daqui a pouco às 8h30 da noite, horário de Manaus, na Arena MRV, lá em Belo Horizonte, na 36ª rodada do campeonato. Gente, o Flamengo lidera o campeonato com 74 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem 70, faltando 3 rodadas, tá? E para levantar o troféu, o Mengão precisa vencer o Atlético e contar com uma vitória do Grêmio sobre o Palmeiras lá em Porto Alegre, gente. Qualquer outro resultado, o Flamengo não leva esse prêmio antes da final. Pois é, o Fernandão até chegou a adiantar pra gente ali antes dos bastidores, Karime, que no ano de 2019, né, Fernando Araújo, fonte Fernando Araújo. No ano de 2019, sabe por que a gente ganhou antecipadamente, Karime? A gente comemorou Libertadores, né? Sim. E a gente também comemorou o segundo título, sabe por quê? Conta. Porque o Grêmio também estava jogando, né, Fernandão? Tava jogando contra o Palmeiras, o Grêmio conseguiu vencer o Palmeiras e aí a gente comemorou um título dobrado em 2019, aquele ano mágico. E aí pode ser que esse ano, será, Fernandão? Vamos torcer, o jogo é daqui a pouco, 8h30 da noite, horário de Manaus. Vamos torcer aí, vamos ver. Quem sabe a gente leva esse prêmio, esse troféu antecipado. Agora, 6h59. Vamos para a última rodada de trânsito, saber como é que está a volta para casa. André Meirelles. Vamos lá então, Karime, Kennedson, ouvintes, boa noite a todos. O trânsito segue carregado em avenidas como Djalma Batista, Constantino, Humberto Calderara, Torquato, Cosme Ferreira, das Torres, Brasil. Mesmo assim terminando, né, o horário de pico, a chuva continua, inclusive em algumas regiões, contribuindo aí para essa lentidão. A gente tem as autoridades de trânsito também orientam os motoristas a manter essa distância segura entre os veículos para que reduzam a velocidade para evitar manobras arriscadas. E também agora um caminhão, né, ficou preso no limitador de altura na passagem de nível da Constantino Neri no sentido São Jorge, para quem vai acessar ali a Rua Pará. Os agentes de trânsito foram acionados ali para o local para orientar os motoristas. Então atenção, vai passar por ali, muita atenção aí nesse local com essa chuva, né? Pode complicar ainda mais e até amanhã. Até amanhã, André Meirelles. O Kennedy falou, nossa, de novo no mesmo local, né? De novo, é sempre no mesmo lugar, as pessoas já sabem disso, mas ainda assim querem arriscar e pode até resultar em um acidente muito grave, né? Exatamente. Que passa uma tubulação de gás por ali. Exatamente. Seguimos agora, gente, para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os eventos climáticos extremos já ameaçam o futuro de milhares de crianças na Amazônia. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, 436 mil estudantes ficaram sem aulas em 2024 por causa principalmente da seca extrema dos rios. A seca dificultou a locomoção de estudantes, danificou motores de embarcações que fazem o transporte escolar, interrompeu aulas e deixou comunidades isoladas. O UNICEF também aponta que só na região amazônica, mais de 1.700 escolas e mais de 760 centros de saúde foram fechados ou ficaram inacessíveis devido aos baixos níveis de água em 2024. Entre as maiores dificuldades enfrentadas pelos estudantes no verão amazônico, cada vez mais quente, está a ventilação insuficiente nas escolas. O calor dificulta o ensino e o aprendizado dos alunos. Os dados do UNICEF deixam claro que as populações mais afetadas são as mais pobres. E a falta de educação das crianças e adolescentes cria um ciclo vicioso que afeta diretamente o futuro social e econômico de toda a região. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Boa noite, um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanham a gente até aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.